Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Igor, fundador da IAS Advocacia. Esse vídeo hoje ele é muito importante e ele é muito específico para o candidato ou candidata que está na investigação social e possui, de acordo com o que prevê o edital, ocorrências policiais. Aqui, quando eu utilizo a expressão ocorrências policiais, é sempre importante entender. Podemos classificar dentro do critério da administração pública. O que é dentro do critério da administração pública? Aquilo que geralmente o Estado reprova o candidato. Então, via de regra, reprova o candidato por ter um boletim de ocorrência ou por ter um inquérito policial no nome, ter um processo criminal em andamento e, via de regra, são essas situações. Geralmente, quando nós analisamos o edital, talvez se este vídeo for analisado por um advogado, né, que atua na área puramente criminal, ele vai ficar um pouco confuso, porque como que dentro de ocorrências policiais você está incluindo processo e também está incluindo inquérito, né? Mas a verdade é a seguinte: você, candidato, está fazendo o concurso, o que acontece? Tem uma ocorrência policial, é interessante você trazer um melhor esclarecimento desta ocorrência no formulário. Para quê? Para que o órgão de investigação social tenha a oportunidade de compreender o desfecho daquela ocorrência. Muitas das vezes é comum entre as ocorrências policiais que não ocorra o prosseguimento da ocorrência. A pessoa chega na delegacia, faz o registro da ocorrência e tem um tempo para decidir se vai entrar com aquela representação. É assim que se chama na expressão legal. E aí a pessoa vai para casa, conversa com os familiares, com os amigos e fala: deixa isso para lá, eu não vou fazer mais nada, eu não vou dar prosseguimento, mas essa ocorrência em si tem sido interpretada como um problema. Quando isso é interpretado como um problema, obviamente a gente luta por meio do processo para desmistificar essa situação. De igual maneira, nós temos o inquérito policial. Quando o inquérito policial ele está dentro de uma situação como essa, entenda o seguinte: inquérito policial, ele também ainda não é um momento para se dizer se a pessoa que está sendo investigada ou as partes que fazem parte do inquérito são pessoas culpadas ou não. Então, na ocorrência é muito maior essa característica, porque é um ato de início dentro da esfera policial. No inquérito já tem uma evolução, mas ainda assim é esperado que seja considerado e que as pessoas sejam tratadas com as características que falam da presunção da inocência. Olha, não me condenem ainda, não me considerem culpado. O inquérito ele tem a sua conclusão e dar-se início ao processo criminal. Tudo isso para que seja feito a parte apresentada perante o juiz, apresentada toda a parte técnica penal, né, que não é interessante a gente trazer esse linguajar para vocês, e é interessante entender que o processo que se inicia do ponto de vista criminal, ele tem uma sentença condenatória e poderá ser submetido a recurso. E depois, o que se espera é que em um determinado ponto o caso seja julgado de forma final, com o trânsito em julgado, e aí é onde se coloca o ponto final diante da discussão. Quando nós temos, então, esses três pontos, ocorrência, inquérito e processo finalizado, nós podemos presumir no exemplo, né? Vamos trazer o exemplo que o candidato de nome João, ele não teve representação, o inquérito não teve prosseguimento, arquivou, ou caso teve o processo, a ação teve a absolvição dele. Ou seja, diante deste cenário, de acordo com o que prevê na Constituição Federal, que é o dispositivo constitucional que estabelece a presunção de inocência, que é o
dispositivo constitucional que fala que a pessoa só será considerada culpada com a sentença penal condenatória transitada em julgado. Quando isso acontece, o que é interessante do aspecto legal? Todo o ato que o Estado cometeu lá atrás, que é o ato da reprovação, esse ato de reprova, esse ato que eliminou o candidato por meio da ação judicial, esse ato nós pedimos a anulação do processo. E o juiz, em primeiro grau, analisando tudo que foi apresentado pelo candidato, entende: tem a ocorrência, mas a ocorrência é uma ocorrência sem representação. Teve o inquérito, mas o inquérito foi arquivado. Teve o processo, mas a situação do processo teve absolvição. Portanto, julgo procedente a ação e determino a reintegração do candidato. Essa situação ela é muito bacana, a gente acompanha de uma maneira muito interessante. E assim, olha, eu vou manter o sigilo do nome do nosso candidato, mas nós tivemos uma oportunidade no mês de março, onde eu fiz uma defesa judicial. Essa defesa foi muito bacana. Eu fiz uma defesa perante o tribunal e quando fui apresentar a sustentação, fazer a sustentação oral do caso concreto, o que é a sustentação? Tem um vídeo no canal que fala o que é a sustentação, explicando, mas é uma forma oral de falar por que eu quero ganhar perante o tribunal. E aí o que acontece? Esse candidato, mais especificamente, ele tinha 16 boletins de ocorrência. E aí, quem escuta vai ficar, poxa, ai meu Deus! E a realidade é, desses 16, ele teve vários boletins de ocorrência que foram boletins de ocorrência de vítima. Então, salvo engano, dos 16, 12 foram atrelados à vítima. Depois, ele teve uma questão de acidente e aí foi indo, né? No final das contas, ele só tinha um boletim de ocorrência que poderia se enquadrar nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, mas quando a gente fez a leitura do caso, da documentação, dos esclarecimentos que ele tinha apresentado, tudo ficou claro no sentido de defesa. Então, o que é interessante? Você que tem ocorrência policial, você que tem inquérito ou processo, não deixe as coisas para a última hora, tá certo? Entenda um pouco mais como funciona a consultoria de investigação social. Nós vamos poder te ajudar dentro desse aspecto, direcionando você dentro de todas as coisas. Mas é interessante dizer, este vídeo tem a finalidade do quê? De esclarecer. Porque, afinal de contas, o candidato que está ainda lá no início, talvez ele ainda fique sem saber a hora do que fazer. Mas o candidato, ele precisa entender tudo que ele precisa executar durante o concurso para aumentar as suas possibilidades de aprovação. Não é uma imposição, não é uma determinação, uma obrigação, mas é uma orientação, né? E aquele que segue essas orientações, que procura ter o direcionamento de uma maneira mais adequada, consegue cada vez mais se destacar. Destacar é um termo que todos os candidatos em concursos públicos buscam durante todo o processo seletivo. Um forte abraço para você, candidato, candidata. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever. Estamos juntos. Eu espero que o final do seu concurso seja muito melhor do que o início dele. Um forte abraço e até mais.